Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio especial do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, essa nossa iniciativa aqui para discutir os principais fatos da política internacional, sempre com a nossa visão, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e não tô sozinho nunca aqui nessa missão. Tá aqui comigo de volta, regressando aí do longo período de férias. Rodrigo Durão, como é que tá, Durão? Renovado? Tô feliz de estar aqui, Lucas. Tô feliz, querido ouvinte, de estar de volta aqui no Estrangeiro, depois desse meu período sabático, black sabático de 2 semanas. As férias são curtas, são fugidias, e elas acabam, né? Mas tô feliz de estar aqui com você, também o nosso time de correspondentes nos 4 cantos do mundo sancionados, a Rússia, a China, a Venezuela e também Cuba, e além, claro, de acionar a nossa redação quando necessária. Você pode acompanhar o Estrangeiro nas redes sociais do Brasil de Fato, como o Facebook, o Instagram, o X, o YouTube, onde é transmitido ao vivo, e também fica disponível nos tocadores de áudio, como o Spotify. O mundo do Estrangeiro tá em festa pelo retorno de Rodrigo Durão, menos o time dos correspondentes que sabe que vai perder aí todos os terra plana pra você, né, Durão? Que você voltou com tudo, você me prometeu que você voltou com tudo. É aí, a ideia, né, Lucas? É. A gente tá fazendo esse breve... É o único programa que a gente vai fazer em praticamente 3 meses, né, Lucas? Eu fiquei de férias, a gente faz esse junto, e agora é você que entra em férias a partir da semana que vem. Daqui uns dias estarei de férias. Pois é, o seu destino vai estar nas mãos do meu xará, Rodrigo Chagas, que vai te representar, assim, em busca do Santo Grau, o troféu do Terra Plana, que você vai ver como é que funciona no final do programa, né? Exatamente, tem essa surpresinha pro final, então não sai daí, fica com a gente e manda sua mensagem, seu comentário, sua sugestão, a sua crítica, que a gente tá atento aqui ao que você tá falando com a gente, porque essa ideia do Estrangeiro é derrubar aí todas as fronteiras que nos separam e que separam os povos. Durão, vamos lá pro tema da semana, porque esse episódio de fato é a contagem regressiva, né? Sexta-feira vai entrar em vigor, ao que tudo indica, o tarifaço, se nada extraordinário acontecer até lá. E agora, Durão? É o que a gente está se perguntando. O tarifaço, que é uma forma do governo, do regime de Donald Trump, chantagear o Brasil para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro de qualquer responsabilidade pelos crimes dos quais ele é acusado de tentar um golpe de Estado, né? E, enquanto isso, o Brasil tenta ver o que pode fazer. Esse tarifaço ele deve aumentar o preço das exportações brasileiras para os Estados Unidos em 50%. Tudo que o Brasil vende para os Estados Unidos vai custar 50% mais caro para os estadunidenses comprarem. Isso deve afetar indústrias como o agro, de tecnologia, enfim, muita gente que corre o risco de perder seus empregos, indústrias inteiras que ficam realmente em risco com essa manobra política. Além de afetar o bolso dos americanos também, né? Dos estadunidenses que vão sentir no bolso, né? Exato. Indústrias americanas também, estadunidenses, que devem ser altamente prejudicadas por um capricho político da extrema-direita mundial que se une, né, na busca da impunidade. Exatamente. E para falar desses aspectos econômicos, explicar muito detalhadamente o que deve acontecer, o que pode acontecer, quais as opções que o Brasil tem, a gente chama o nosso repórter de economia, o Vinícius Kochinski, o nosso querido Vinicá. Olá, Vini, tudo bem? Eu já começo perguntando para você, o que deve acontecer? Quais os setores que devem ser mais prejudicados, as indústrias, os empregos, as cidades, né? O que isso deve acarretar de problema para o Brasil, caso tudo corra como previsto e na sexta-feira entre em vigor o tarifaço? Bom dia. Bom dia, Durão. Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui no Estrangeiro novamente, bater um papo com vocês, sempre muito legal. E vamos falar do tarifaço. Bem, acho que você já resumiu bem ali a situação, né? Estamos aí com 100% de sobrepreço em todo produto que é vendido para o Brasil para os Estados Unidos, a partir do dia 1º de agosto, se nada mudar. E óbvio que isso tem um impacto para o Brasil, certo? Várias empresas que se dedicam principalmente a exportar produtos para os Estados Unidos, elas vão ser prejudicadas, serão as mais prejudicadas.
Quem vai se prejudicar mais são justamente as empresas que têm, vamos dizer assim, que atuam num setor que está altamente vinculado às compras dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás da China. Não é trivial que os Estados Unidos compram. E eles compram uma gama de produtos que é extensa. Vai desde produtos do agro, como café. Os Estados Unidos é o maior importador de café brasileiro do mundo. Compram também suco de laranja, é um produto que o Brasil praticamente produz para vender para os Estados Unidos, o consumo deles é muito relevante. E também produtos manufaturados, aço brasileiro tem uma entrada muito grande nos Estados Unidos, e até aviões da Embraer, e são muito vendidos para os Estados Unidos. Como cada setor vai se adaptar a esse tarifaço, ainda é uma incógnita, a gente ainda está vivendo um momento pré-tarifaço, e existe até uma expectativa de que alguns desses produtos que eu citei sejam, de certa forma, excluídos de última hora dessa taxação. Até porque, se não forem excluídos, como você bem lembrou, isso causa um aumento de preço para os Estados Unidos. Vamos colocar aqui o exemplo do café. O café consumido nos Estados Unidos é, em grande parte, produzido no Brasil. Se os Estados Unidos diz que vai taxar em 50% o café brasileiro, todo o café que chegar lá ele vai ter um aumento de preço. E isso tende a causar uma inflação nos Estados Unidos, o que gera uma insatisfação do consumidor estadunidense. Por isso, existe uma expectativa de que alguns produtos sejam incluídos numa exceção. A princípio, não existe exceção, e a princípio todos esses produtos são tarifados da mesma forma, o que gera uma certa tensão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Há empresas dos Estados Unidos tentando negociar com o governo dos Estados Unidos para que ele alivie esse tarifaço. Até agora, nada de alívio. Pois é, e a gente observou vários esforços do governo brasileiro também, né, em dialogar e tentar bater na porta de Washington. É a ideia, né? É a ideia, tentar negociar essa pelo menos para alguns taxação, setores, né? Pelo menos para alguns setores estratégicos aí do país que vão afetar gravemente empresas e o próprio Estado, né? Mas para justamente aprofundar nesse tema das negociações e aprofundar na postura do governo brasileiro, eu queria chamar aqui o nosso convidado de hoje, que muito nos honra pela sua presença aqui no estrangeiro, o professor Pedro Rossi, que é professor livre-docente do Instituto de Economia da Unicamp e vice-presidente do Fundo Global para uma Nova Economia. Professor, obrigado pela sua presença aqui no estrangeiro, seja bem-vindo aqui ao nosso humilde podcast. Já queria te emendar uma pergunta, né? A gente pôde observar, de fato, que o governo brasileiro tenta negociar, tenta bater nas portas dos Estados Unidos, da Casa Branca, para tentar negociar o tarifaço, mas também, por outro lado, mantém uma postura firme, defendendo a soberania nacional. Isso está presente muito nos discursos do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Como é que o senhor avalia essa postura do governo? Porque, por outro lado, a gente pôde observar que outros países e outros blocos, como a União Europeia, Japão, terminaram fazendo acordos com os Estados Unidos, né? Então, queria que o senhor avaliasse, né? Concessões, inclusive cedendo, abrindo mão, negociando, flexibilizando, cedendo aí aos interesses de Trump. Então, como é que o senhor avalia, como é que o senhor compara esses contextos, né? Brasil e, no caso, União Europeia e Japão, e como é que o senhor avalia, está certa a postura do governo brasileiro em resistir, como tem feito, às taxas? Bem-vindo ao estrangeiro, professor. Obrigado, Lucas. Olha, eu espero que o governo segure a onda, tal como tem feito, porque o Brasil tem bala para encarar os Estados Unidos, né? Mas primeiro eu queria agradecer você, Durão, dizer que é um prazer estar aqui no estrangeiro, é a primeira vez que eu estou aqui, espero vir outras, e dizer também que eu gostei muito do comentário do Vini, porque não faz sentido essas tarifas. Por exemplo, os Estados Unidos não produz café, por que ele vai taxar em 50% do café? Isso vai só encarecer, não vai trazer nenhum benefício para os Estados Unidos. Então, isso mostra um pouco a irracionalidade dessas políticas que o Trump está fazendo. E é o que o Vini disse, o café da manhã deles vai ficar mais caro, não é só o café, o suco de laranja, o ovo deles tiveram um enorme problema com o ovo. E o almoço também, se eles quiserem comer um churrasco, né? Porque a carne brasileira também é muito importante para eles. Então, veja, eu acho que o governo brasileiro, de fato, ele está numa situação muito difícil.
Primeiro porque o Trump é um autocrata, ele decide as coisas sozinho lá no Salão Oval da Casa Branca. E as equipes de diplomata, o pessoal que está negociando em nome dele, são frequentemente deslegitimadas. As negociações avançam e o Trump vai e faz outra coisa, dá uma declaração, fala de outra história. E o outro problema é que essas demandas americanas, elas não são factíveis, porque não são demandas comerciais. São demandas políticas institucionais, né, relacionadas à questão da regulação da Big Tech, relacionada ao próprio sistema jurídico brasileiro, no caso da acusação de golpe do Bolsonaro. Isso, e não tem nem como você discutir esse tipo de coisa, né? E o que tem de comercial, de fato, aí afeta a soberania de uma maneira importante. A questão das terras raras que foram colocadas, mesmo a questão das Big Techs, eu não acho que seja uma questão trivial. E a postura da União Europeia foi uma postura muito ruim, porque eles de fato entregaram muita coisa para o Trump, e o Trump está por aí comemorando vitória, né? Uhum. Coloca pressão sobre o caso brasileiro. Então ele vai esperar que o Brasil entregue também, e eu acho que não tem que entregar. Mas você acha que o Brasil consegue não entregar, consegue resistir e não ceder em alguns aspectos que o governo do Trump já demonstrou interesse, como as terras raras, acabar com o PIX, porque o PIX está sendo visado, a possibilidade de entrar nesse mercado financeiro é de interesse de algumas empresas estadunidenses e está sendo usado, como em outros países, outras negociações, como moeda de troca. Ele fala, faz como você disse, apresenta taxações irrealistas ou surreais quase. Atacar o café não faz sentido algum, mas é uma forma de pressionar para o que eles realmente se interessam, que é, além de anistiar o Bolsonaro, ter acesso à terra rara, ter acesso ao mercado financeiro via PIX. Você acha que o Brasil consegue segurar, assim, a consequência desse tarifaço vai ser... o Brasil consegue segurar a onda devido às demissões que podem acontecer, a pressão interna desses setores que estão sendo afetados, que vão ser afetados aqui dentro do Brasil? É uma questão política, mas você acha que é possível o Brasil segurar? Eu acho totalmente possível neutralizar esse impacto, pelo menos neutralizar o impacto macroeconômico e amenizar o impacto microeconômico setorial, desde que o governo brasileiro encare isso pela sua natureza. É um choque econômico. Um choque econômico como foi a pandemia. A pandemia foi um choque econômico, e foi um choque econômico muito maior do que esse que está aí. A pandemia atingiu todos os setores, não é só o setor exportador, principalmente. Atingiu todos os setores. E o governo trouxe uma série de programas para a pandemia, certo? Eu acho que o governo tem que fazer o mesmo. É claro que a gente não precisa de um auxílio emergencial, a gente não precisa de uma série de outros programas que lá atrás vigoraram na pandemia, mas a gente vai precisar, sim, de, por exemplo, linhas de crédito subsidiadas para setores específicos, acordo para essas empresas manterem emprego, manter os seus empregados, e, evidentemente, uma série de acordos e subsídios e vantagens para que o setor simplesmente não sofra o impacto do choque, e no médio e longo prazo a gente tem o prejuízo disso, porque a gente tem que encarar isso como um choque. Essa produção tem que ser redirecionada para outros países. Em muitos casos é possível, em outros casos não é. Então o governo tem que entrar. O mercado não resolve choques, essa que é a verdade. Uhum. Então o governo tem que entrar, e é possível fazer isso. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? A gente está falando de 13% das exportações, a gente está falando de um impacto no PIB que é pequeno. Ele é importante setorialmente, mas macroeconomicamente ele não é tão importante. Então o Brasil tem capacidade de enfrentar isso. E a questão das terras raras é super interessante, porque envolve um tema geopolítico aí da ordem do dia. Eu acho que a gente pode aprofundar esse tema daqui em diante ao longo do episódio de hoje, porque tem muita coisa para a gente abordar. Se de repente o Brasil pode aproveitar outros mercados, né, com parceiros regionais, com parceiros mais longínquos, que já é o principal parceiro do Brasil, que é a China, né? Acho que tem um debate feito aí, principalmente de terras raras. Mas agora, hoje, nessa quarta-feira, está marcado, e o Vini está de olho nisso, deve acompanhar, deve cobrir, uma coletiva, né, Vini, dos senadores, da comitiva de senadores brasileiros que foi até os Estados Unidos para tentar negociar.
que tem de informação concreta já vindo dessa comitiva que você poderia adiantar para a gente? O que a gente pode esperar dessa coletiva? E também senadores estadunidenses, né, do Partido Democrata, que estão tentando negociar diretamente com o Trump, representando ali alguns setores econômicos dos Estados Unidos, que também buscam criar essas pontes ali dentro da Casa Branca, se é que é possível, para tentar barrar esse tarifaço. O que você pode adiantar para a gente, Vini? Oi, Lucas. Olha, sinceramente, eu posso adiantar pouco. Essa coletiva está programada para começar nesse exato instante, às 11h15 da manhã, sempre tem um atrasozinho, enfim. Mas até ontem à noite, a equipe de senadores do Brasil não tinha conseguido nada. Não tinha conseguido nenhuma sinalização, nenhuma reunião relevante, nenhum tipo de conversa que sinalize para uma mudança do cenário, certo? Um dos senadores que lidera essa comitiva, o senador João Amin, lá do Santa Catarina, ele gravou um vídeo ontem à noite falando que, olha, estamos aqui há 48 horas de uma coisa que pode ser uma catástrofe para as economias, numa relação de perde-perde, enfim, 12 horas depois eles participam dessa entrevista coletiva para sinalizar o que vai ser dito ali. Então, é interessante falar disso porque o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele está lá nos Estados Unidos também tentando justamente dificultar essa conversa. Ele está sabotando, né, claro, Vini, na verdade. Ele está sabotando os esforços brasileiros, né? É incrível, mas eu acho que essa é a palavra mais correta mesmo. Ele bate no peito, ele está lá, né, para tentar dificultar que os senadores se conversem com as autoridades americanas. E incrivelmente parece que que o esforço dele está tendo resultado. Não vi até agora nenhum contato promissor da comitiva brasileira nos Estados Unidos. Jacques Wagner, que também é uma liderança do governo no Congresso, falou que ia tentar uma conversa com o Bush, ex-presidente, para que o Bush intermediasse um contato, enfim. Mas, até o momento, não temos nenhuma novidade relevante nesse sentido. Agora, Pedro, a gente está pensando no lado positivo. Eu primeiro quero saber, na verdade, qual que são esses setores que você acha que não dão para direcionar a venda para outros mercados. Você falou que alguns podem ser direcionados e outros não. Queria saber quais não você acha que não conseguiriam. E falando do lado bom também, a Alessandra Torres Vaz diz que essa parte do café é uma parte positiva, já começou a baratear aqui no Brasil. Quais outros setores você acha que o mercado brasileiro vai ser beneficiado por barateamento de preços e o aumento do mercado interno vai acontecer aqui no Brasil? Isso é bem lembrado pelo ouvinte, porque não são só efeitos negativos, tem efeitos positivos também. É capaz da inflação brasileira ceder com um choque tarifário, porque alguns alimentos, principalmente, vão sofrer, de fato, queda de preço. Por quê? Porque o que ia ser exportado não vai mais ser exportado. Aumenta a oferta doméstica e aí o preço cai. Isso acontece em alguns mercados. Eu acho que o café ele depende mais do preço internacional. E o café tem uma característica que os economistas, que têm toda essa linguagem chata, gostam de falar da baixa elasticidade preço da demanda, né? Então, eu tomo 3 cafés por dia. Não é porque baixou o preço que eu vou tomar mais café, né? Claro. Mas, eventualmente, se o preço da carne cair bastante, eu vou fazer mais churrasco. Então, tem essa questão também que pode ser uma vantagem, de certa maneira. Mas essa questão setorial ela é fundamental, porque tem setores... Os setores agrícolas são mais comoditizados. Você está vendendo um produto que vai ser vendido igual para vários países, né? Então, esse é mais fácil redirecionar. Outros setores, principalmente industriais, eles são mais customizados. Então, por exemplo, calçados, eles têm um problema enorme, porque já está tudo produzido para o mercado americano, às vezes até por uma marca específica ou por um cliente específico, e não vai embarcar. Ou mesmo a questão das aeronaves, que eu acho que é um setor também que tem que olhar com muito cuidado. Só que aí é preciso política pública e preciso criatividade diante de um choque. Se a gente ficar preso àquela linguagem que o Estado não pode fazer nada, o Estado não tem dinheiro, isso é bobagem. Se o Estado precisar comprar os aviões da Embraer para dar saúde financeira para a empresa, ele compra.
depois a Embraer vai e vende esses aviões e paga a dívida. Tem que ser assim. Mas isso Mas tem um... Professor, mas como é que fica o governo nessa situação, né? Porque a gente, principalmente entrando aí em um debate eleitoral já pro ano que vem, se o governo toma uma atitude dessas, toda a Faria Lima e todos os setores de oposição vão dizer, e o arcabouço fiscal, como é que fica? Né? Vai estourar o econômico, né? Com a referência aqui à nossa saudosa Maria da Conceição Tavares. A Faria Lima vai ficar empolvorosa com isso, né? Como é que escapa desse córner, né? Desse encurralamento aí? Perfeito. Aí o governo tem que falar, ó, o arcabouço fiscal está intocável, porque existe uma coisa chamada crédito extraordinário, justamente para situações excepcionais, e isso se enquadra em uma situação excepcional. Né? No ano da pandemia, o Bolsonaro não mexeu no teto de gastos, porque foi quase 7, 8% do PIB em créditos extraordinários para combater a pandemia. E o teto de gastos foi validado, o arcabouço da época foi validado. Eu acho que tem que fazer o mesmo e tem que dar uma banana para ele e falar, olha, a situação é absolutamente excepcional, a gente vai cumprir o teto de gastos, mas fora disso, nos créditos extraordinários, situação prevista por lei, etc., etc., a gente vai fazer esse programa, e esse programa é absolutamente necessário para o país hoje. E pode surtir efeito eleitoral também, né? Render os votos, né? Essa que é a pergunta. Sendo um pouco mais pragmático, eu queria saber de vocês dois, Pedro e o Vini, se vocês acham que a bandeira do ataque imperialista à soberania nacional pode render frutos eleitorais para o PT no ano que vem, ou se os prejuízos vão falar mais alto. Pedro primeiro. Olha, eu sou otimista nesse aspecto, né? Eu acho que o governo consegue segurar uma boa parte desse impacto. Esse impacto vai ser mais setorial. E se ele conseguir, de fato, mobilizar os instrumentos que ele tem, os instrumentos de crédito e os instrumentos fiscais para isso, ele segura esse impacto e tem só a parte positiva, que é, de fato, o Brasil se enfrentou a superpotência e isso foi um tema de união nacional, e isso vai dar ganhos políticos para o Lula, como deu em outros países, na Austrália, no Canadá, no México. Países foram beneficiados pelo Trump. O Trump tenta atacar políticos mais à esquerda e termina por beneficiá-los. Então, eu acho possível, desde que o país não se renda nesse embate, não entregue coisas importantes, que o Lula tenha um ganho político importante. Vini, quer comentar? Eu acho que o Pedro tá colocando uma questão muito importante. Bem, primeiro eu vou falar daqui da questão simbólica, né? Eu acho que o principal adversário do presidente Lula numa eventual eleição de 2026 ainda é o Bolsonaro, apesar dele estar inelegível, e ele tem esse simbolismo do patriotismo, que nesse momento fica completamente anulado, né? Como é que você pode colocar uma nação contra o seu país? Enfim, isso já, eu acho que numa eleição conversa bastante com o eleitor. Mas eu também acho que talvez converse ainda mais a eficiência das políticas públicas. E eu vejo, nesse momento, o debate político uma oportunidade de mudar o debate político no Brasil. Eu vejo o governo Lula muito emparedado por essa questão fiscal. Arcabouço fiscal, meta fiscal, não podemos gastar, enfim. Ao você ter uma emergência que é uma coisa extraordinária, que não foi criada por você, é um presidente de um outro país que está falando que o Brasil precisa ceder, enfim, e você cria uma oportunidade de você sair dessa defesa da austeridade fiscal, colocar políticas públicas para estimular a indústria, crédito industrial, vamos financiar a indústria, vamos criar um programa novo para, em vez de exportar suco de laranja, colocar suco de laranja na merenda escolar, vamos colocar o aço que a gente estava exportando para os Estados Unidos, para esse aço ser usado pela indústria naval brasileira, pela Petrobras que está comprando navio. Você cria uma oportunidade de você sair da defesa de uma austeridade e ir para um gasto estratégico, para um gasto que faz diferença no social, e isso, temos um ano aí até a eleição, e isso tende a surtir frutos eleitorais. Eu compartilho da visão do Pedro, e se o governo souber usar esse tarifaço, ele pode sim ser uma oportunidade
de levar à frente políticas públicas que podem ser até duradouras no Brasil. Daria até pra gente chamar de uma medida anticíclica, não, Vini? Comparável até, talvez, com o cenário de 2008, quando o governo apostou principalmente na construção civil, né, como um dos setores mais dinâmicos ali para estimular o crescimento interno, né? Ou não, tô viajando. Eu acho que tem tudo a ver. Não, acho que tem tudo a ver. Assim, esses termos econômicos eu sou um pouco sou leigo, mas eu acho que sim, tem a ver com uma medida anticíclica. Hoje eu publiquei uma matéria no Brasil de Fato, tá lá no site, em que fala desses possíveis efeitos positivos do tarifaço. E tem um professor da UNB, José Oreiro, que ele lembra, ele fala assim, ó, o Brasil ele já enfrentou duas grandes crises econômicas nesse século. Foi 2008 e 2020. E ele se saiu super bem, justamente adotando essas medidas anticíclicas. 2008, o Brasil foi um dos países que mais cedo saiu da crise. 2020, também, o Brasil, como o Pedro lembrou, conseguiu segurar bem os efeitos da crise. E, por exemplo, o Bolsonaro foi para a eleição de 2022 como um candidato competitivo justamente por conta dessas medidas econômicas que ele conseguiu fazer. Um candidato que teve um desempenho terrível, falando do social, falando da saúde e tal, mas ele conseguiu lançar o auxílio emergencial, subir o valor do Bolsa Família e chegou no segundo turno como um candidato competitivo. Não dá para negar. Sem dúvida. A matéria do Vini K, que ele próprio citou, é preços, juros e reindustrialização. Pode o tarifaço dos Estados Unidos ser positivo para o Brasil? Tá excelente. Matéria excelente, né? Mas, Pedro, você acha que, como em 2008 o tarifaço pode se tornar uma marolinha? E outra coisa, você falou da Embraer, queria voltar nisso. Para onde o Brasil pode vender? O Brasil compra muito equipamento para construir avião. A estimativa é cerca de 20 bi até 2030 em peça para construir avião. E os Estados Unidos é o maior comprador desses aviões também, seja para comercial, seja para de passageiros. Tem jeito? Dá para o Brasil vender para outro lugar sem causar um grande estrago nessa indústria de tecnologia brasileira? Olha, Durão, eu acho que aí o governo tem que entrar pesado e ajudar a Embraer. E achar os mercados. É a diplomacia brasileira que tem que achar esses mercados. E como eu disse anteriormente, em último caso, o governo compra esses aviões e dá um empréstimo para a Embraer para depois revender esses aviões quando for necessário. Eu não sei qual é a situação específica da Embraer, se já tinha engatilhado um plano de vendas para os Estados Unidos, se isso foi travado. Mas é um caso para se olhar com cuidado. E eu gostei do que o Vini falou há pouco, da coisa de botar escola para tomar suco de laranja, vamos democratizar. Eu lembrei do Popeye. Você sabe que o Popeye, aquele personagem que todo mundo conhece, pelo menos gerações mais velhas conhecem. O marinheiro Popeye, né, professor? O marinheiro Popeye, esse mesmo. A coisa do espinafre parece que foi um plano do governo americano. Eu ouvi essa história, tem a confirmar, mas foi um plano do governo americano para escoar uma superprodução de espinafre na época. Aí você cria um personagem, todo mundo gosta e associa o espinafre à força do Popeye e aumenta o consumo. Ou seja, coisas criativas como essa, e onde o Estado está por trás, essa é a questão fundamental. O governo tem que entrar, é um choque na economia. O mercado não vai resolver. Então não adianta ficar com essa história, porque não pode mexer no fiscal, não pode fazer isso. Pode sim, e tem que fazer, porque é isso que vai amenizar. E de forma anticíclica, como foi colocado aqui, porque a tendência do ciclo é você embicar para um evento depressivo causado por um choque. E o governo entra contrapondo, retomando demanda e atuando em setores específicos. Já essa crise, esse choque, ele não é tão disseminado, ele é em setores específicos. Então, eu acho mais fácil conter e resolver problemas de emprego e de falência de empresa nesses setores. Lembrando que você falou do Popeye, do espinafre, a própria popularização do suco de laranja aconteceu por causa de uma super safra dos Estados Unidos, não lembro se foi na Flórida ou na Califórnia, que gerou uma campanha do governo estadunidense para estimular a população estadunidense a beber suco de laranja, e é uma iniciativa que funcionou e está até hoje, é uma das bebidas mais populares do mundo, né?
atravessou fronteiras como o nosso estrangeiro, né, Lucas? Eu adoro suco de laranja, Durão. Não sei se você gosta. Cafezinho e suco de laranja pra mim é de lei, cara. É religioso. Uma picanhazinha também, né? E veja só, nossos ouvintes também estão comentando aqui sobre suco de laranja, café e outros assuntos, né? Eu queria dar bom dia pro Elias, pro Joaquim, pra Gisele. O Elias, inclusive, fala assim, olha, se os Estados Unidos tivessem pedido as terras raras, talvez até a gente podia dar, mas a gente não gosta de coisa que é tomada nossa, né? Isso aí a gente não vai aceitar. Com educação vai, né? E a Gisele tá falando aqui que ama o Pedro Rossi, não entende porque não tá no governo, professor, olha só. E falando que reduziu o consumo de café, que inclusive faz bem pro estômago, e por conta do preço também, né? Que tava pela hora da morte aí nos últimos dias. E vejam só, queria dar um recado para vocês, queridos ouvintes que estão interagindo com a gente aqui e também os que não estão só escutando a gente aí, seja ao vivo na Rádio Brasil de Fato, ou seja nas plataformas de podcast, para você ir lá no site do Brasil de Fato e se inscrever na nossa newsletter, que é totalmente gratuita, e você vai receber semanalmente no seu e-mail uma newsletter especial para você com todas as reportagens do Brasil de Fato, as principais destaques da nossa cobertura internacional e nacional. Essa matéria do Vini, por exemplo, certeza que vai chegar diretamente no seu e-mail. Então corre lá, acessa brasildefato.com.br/boletim, se inscreve na nossa news, que é gostoso demais, totalmente gratuita, e você vai receber as principais coberturas e matérias, reportagens especiais do Brasil de Fato, não é isso, Durão? Opa, isso é. Outra coisa, gente, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que a repercussão política desse tarifaço pode ser benéfica em outro aspecto para o governo. O agro é um dos maiores redutos eleitorais do bolsonarismo e o agro é um dos maiores afetados também. Vocês veem o apoio do agro ao bolsonarismo, seja da família ou não, diminuindo por causa desse tarifaço? Pedro, por favor. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é uma oportunidade para uma aproximação do governo com o agro, porque, de fato, eles não vão gostar, porque é uma atrapalhada da família Bolsonaro. É algo que prejudica principalmente a base deles, como foi colocado. Então, eu acho que se o governo entrar com um plano consistente de reação, né, de amenizar o choque, que vai, evidentemente, beneficiar o agro, não precisa beneficiar só o empresário, tem que beneficiar o trabalhador, claro, mas tem que evitar que esse choque se dissemine na sociedade brasileira. Se o governo fizer isso de uma maneira inteligente, ele pode, de fato, até ganhar uma parte do agro, né, e afastar da família Bolsonaro, porque, de fato, fez uma atrapalhada sem tamanho. Pois é, o senador e o próprio establishment político dos Estados Unidos também está jogando contra essa ideia do tarifaço, porque eles vão ser muito afetados também, né? Tem vários parlamentares democratas, não senadores, congressistas, inclusive gente que está fora da política institucional, militantes do Partido Democrata, que estão apostando muito nessa questão tarifária contra o Brasil para bater no Trump. Porque é um tema eleitoral, inclusive lá dentro, como a gente já comentou. Essas tarifas vão deixar a vida do americano médio, do estadunidense médio, mais cara. Suco de laranja, café. Então, o Partido Democrata está aproveitando esse momento para bater no Trump. Pois é. Que o Trump, inclusive, está num momento delicado, né, por conta dos arquivos Epstein, está envolvido nessa denúncia de tráfico sexual, de exploração sexual que envolve o Jeffrey Epstein. E ele está sendo citado no processo, né, tem perdido base de apoio dentro do próprio movimento MAGA, né, dentro da própria setor mais radical ali dos republicanos, e o Partido Democrata está aproveitando essa questão para bater no presidente, para bater no governo, de olho ali nas midterms, né, que vão rolar ano que vem, que essas são essas eleições de meio mandato, que devem eleger ali metade da Câmara dos Representantes. Que o Trump agora ainda tem a maioria, né? Ele Exatamente. Está fazendo o que está fazendo porque ele tem a maioria do Congresso estadunidense. Está passando a Big Beautiful Bill, né? A grande lei bonita e como é que ele chamou lá, né? Esses impropérios que ele fica soltando, né? Eu sei que o Elon Musk não gostou muito, né? Eu queria trazer o Vini para a conversa agora, para a gente tentar aprofundar um pouco mais essa questão dos parceiros internacionais, né, Vini? Porque, veja, eu vou começar a minha pergunta para você com uma anedota aqui. Eu morei na Venezuela há 2 anos, fui correspondente do Brasil de Fato lá, tive essa Excelente sorte. correspondente. Muito obrigado pelo elogio. E eu andei muito de avião dentro da Venezuela pela companhia estatal venezuelana Conviasa. E quase todos os aviões que eu pegava da Conviasa eram da Embraer.
refletindo ali um período de comércio pujante entre Brasil e Venezuela, quando tínhamos o presidente Hugo Chávez na Venezuela e o presidente Lula no Brasil. Vini, falando regional, né? O Brasil pode buscar mercados nos vizinhos, Venezuela talvez seja um deles, mas penso aí em México, Chile, os vizinhos podem socorrer o Brasil e absorver parte dessa oferta brasileira que vai acabar não indo mais para os Estados Unidos? Eu acho que parte, né, Lucas? Vamos citar novamente o exemplo da Embraer. Bem, não é qualquer empresa do mundo que tem capacidade de comprar aviões. Eu acho que é importante a gente colocar isso, ponto. O Pedro lembrou, se for necessário socorrer, até para a gente é importante socorrer a Embraer, porque também não é qualquer país do mundo que consegue fabricar aviões da qualidade que a gente fabrica. Mas, dito isso, ninguém compra avião da Embraer para ajudar o Brasil. Compra porque é um bom avião. E esse avião da Embraer tem mercado em outros países. Não sei se regionalmente, mas com certeza mundialmente sim. A China está interessada nesse tipo de avião também. A Embraer não vende avião só para os Estados Unidos, enfim. Eu acho que cabe ao governo brasileiro, à diplomacia brasileira, verificar mapear essas oportunidades e verificar esses mercados. Com certeza, o suco de laranja brasileiro pode ser vendido para o México, pode ser vendido para a Venezuela, pode ser vendido para o Chile, se é que já não é vendido, entendeu? Acho que existe sim espaço para mapear isso. Agora, uma coisa que fica clara, assim, é que o Brasil precisa ter uma pluralidade cada vez maior de parceiros comerciais. Não podemos ficar suscetível vamos dizer assim, a rompantes de líderes mundiais hoje eu vou taxar o Brasil. O Brasil tem um grande parceiro comercial que é a China também, mas também tem estudiosos que falam que não é, vamos dizer assim, saudável no longo prazo para o Brasil vamos dizer assim, se galgar só nessa parceria comercial que ele tem com a China, que é muito mais estável. Por exemplo, teve o governo Bolsonaro que é um governo que criticou abertamente a China, e a China continuou sendo um parceiro comercial do Brasil de muita relevância. Mas as pessoas falam, por exemplo, hoje o Brasil vende muita soja para a China. E se a soja, por exemplo, o preço da soja cair de uma forma muito forte por algum choque também, como que vai ficar esse comércio do Brasil com a China? Eu acho que essa pluralidade de parceiros comerciais ela é muito estratégica. E eu acho que o governo Lula sabe disso. Tanto é que sempre buscou abrir mercados, inclusive para o agro brasileiro, foi recentemente para o Japão, para tentar vender carne brasileira para o Japão, que não era um mercado relevante. Foi lá, quero vender, minha carne é boa, tal. Vai à África com uma certa frequência para tentar abrir essa linha comercial com a África, abrir voos comerciais entre Brasil e África, enfim. Eu acho que o presidente Lula entende a importância disso e eu acho que esse tarifaço vai reforçar esse esforço que ele já existe. Ô Pedro, você acha que, como o Vini falou, o Brasil vai acabar ficando no colo da China mais do que já está? Assim, no sentido de... Isso é um termo usado pelos senadores estadunidenses que tentam apelar junto a Donald Trump para não impor esse tarifaço, porque, segundo eles, o Brasil ficaria no colo da China, aumentaria o comércio que faz com o nosso maior parceiro. E aproveitando, você acha que o BRICS deve ser acionado para ser uma ferramenta de contenção dos danos causados por esse tarifaço e assim fortalecer o próprio bloco? Alô, Pedro? Fato... Pode ir. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou, Pedro. Tem uma pequena instabilidade. Maravilha. Então, eu acho que essa pergunta é fundamental e traz vários temas. Primeiro, eu acho que esse tarifaço do Trump é o tiro no pé dos Estados Unidos, porque, no fundo, ele leva outros países a diversificarem as suas exportações e importações.
a reduzir a dependência dos Estados Unidos. E eu acho que o Brasil vai fazer o mesmo. É uma oportunidade que a gente tem de aprofundar a integração regional, relações Sul-Sul e com o BRICS, evidentemente, né? A questão da China é uma questão fundamental. Eu acho que o grande problema brasileiro não é a relação com a China, é a ideia de que a gente ainda tem uma pauta exportadora muito centrada em produtos primários. E aí, como o Vini falou, fica muito sujeito às questões de flutuação de preço. Então, se a gente exporta minério e alimentos, o preço desses são determinados internacionalmente. Quando o preço cai, a gente tem problema. Então, diversificar nossa pauta exportadora é fundamental. O Brasil já tinha uma pauta um pouco mais diversificada, inclusive com produtos industrializados brasileiros sendo vendidos para a América Latina, né? E eu acho que a gente tem que aprofundar isso e também internalizar cadeias produtivas de processamento daquilo que a gente tem vantagem comparativa, são os minérios e a agricultura. Então, eu acho que o Brasil tem hoje uma oportunidade para repensar a sua inserção internacional. Agora, tem um agravante que é o fato de que a China também está em guerra comercial. E a China também está com essa mentalidade de redirecionar suas exportações. Então, veja, os produtos chineses vão chegar em mercados, no mercado brasileiro e em terceiros mercados, que são aqueles justamente que a gente exporta na América Latina, etc. E isso vai agravar, em termos de competição com o Brasil, vai ser um problema. Então, isso tem que ser considerado na estratégia, ou seja, o efeito indireto da China diversificando as suas exportações. E aí o Brasil tem que se preparar para isso. A gente não está vivendo um momento convencional, a gente tem que usar instrumentos novos, a gente tem que pensar fora da caixa e mudar essa mentalidade econômica que hoje reina no Brasil. Professor, recentemente eu conversava de maneira mais informal com um membro do Ministério da Fazenda, perguntando para ele sobre os impactos do tarifaço, como é que isso estava sendo visto, recebido lá dentro do Ministério. E aí surgiu o tema sanções, bloqueios, né? Venezuela, Cuba, Irã, esses países aí que acabaram sendo forçados a serem tratados e encarados como párias internacionais pelos Estados Unidos. E eu perguntei para ele, há uma leitura dentro do governo, dentro da Fazenda, que esse tarifaço pode ser uma sanção, pode ser uma sanção parecida? Ele falou, não, é uma sanção política. Tá claro que é uma sanção política, justamente por conta da carta que o Trump enviou, mencionando o Bolsonaro, né, mencionando o caso judicial. Isso está sendo encarado, tratado dessa forma dentro do Ministério. Pergunto para você, professor, há alguma comparação que possa ser feita nesse campo, lembrando desses exemplos de Cuba bloqueada há 60 anos, Venezuela que sofre um bloqueio contra a sua principal indústria, a indústria petroleira, o Irã também que sofre sanções duríssimas, né? Dá para a gente fazer algum paralelo com essas conjunturas? Eu acho que dá para usar o termo sanção, ele é apropriado, porque na verdade não é tarifa, não tem lógica comercial ou tarifária. No fundo, são tarifas usadas por um propósito político, como você colocou, e isso está muito próximo da definição de sanção. Agora, em termos de efeitos, eu acho que não dá para comparar com esses outros países. Primeiro porque os Estados Unidos não vai ter aliados importantes, né, nesse tipo de sanção, certo? Ou pelo menos espero que não tenha. Segundo, porque eu acho que o Brasil ele tem, de fato, uma característica que no fundo, a nossa economia é muito voltada para dentro, né? Ela tem um mercado interno que é muito mais importante do que o comércio exterior. O comércio exterior é importante para as divisas, para o setor externo, mas não para crescimento econômico. Então, a gente está falando de um percentual do crescimento econômico que é pequeno. Então, eu não vejo um temor no sentido de que o Brasil agora vai crescer muito menos, como acontece em Cuba, né? É um horror o efeito provocado pelas sanções em Cuba, na Venezuela e em outros países. E algum impacto cambial, professor? Tem risco da gente sofrer uma mega desvalorização, por exemplo? Essa é uma questão fundamental e tem muita confusão no debate sobre isso, tá? Inclusive gente que fala que o Trump está fazendo isso para desvalorizar o dólar. E eu não acho que seja isso. Eu acho que o impacto cambial de curto prazo, sempre quando tem uma incerteza em curso, ele desvaloriza as moedas mais frágeis, como o real. Então, tem sim risco de desvalorização cambial.
essa ideia de que o dólar vai se desvalorizar e dar competitividade para os produtos americanos, essa é uma ideia que eu não compro. Porque, no fundo, as tarifas podem fazer o contrário, ou seja, tirar a competitividade dos produtos americanos. Só para explicar para o ouvinte qual é a ideia do dólar. O dólar, no fundo, o câmbio, a taxa de câmbio, ou seja, a relação de preço entre uma moeda e outra, ela é fundamental para a competitividade do país e pode ter efeito igual e maior do que as tarifas. Ou seja, se eu desvalorizo a minha moeda em 20%, é como se eu estivesse taxando as minhas importações em 20% e dando um subsídio para minhas exportações em 20%. Para você ver o poder que tem esse preço, que é a taxa de câmbio. Então, uma das ideias seria, olha, então o Trump pode usar o câmbio para fazer o que ele quer, industrializar os Estados Unidos, aumentar a competitividade e reduzir déficit. Só que as tarifas, elas vão gerar inflação nos Estados Unidos. E o Banco Central americano vai ler essa inflação e vai dizer, ó, então eu vou botar mais juros. Ao aumentar os juros, os Estados Unidos vai atrair capital e vai valorizar a moeda, o dólar vai ficar mais forte. Então, as tarifas não são instrumento para desvalorizar o câmbio americano e dar competitividade para as empresas americanas. Então, veja, a questão cambial, ela está em aberto. A instabilidade gera desvalorização da nossa moeda, mas o comportamento da taxa de juros americana pode gerar aí um efeito contrário, né? Então vamos esperar para ver qual é o resultado final disso. Lembrando que hoje está sendo chamado da super quarta aí, o Banco Central deve divulgar a taxa Selic e o Fed nos Estados Unidos deve divulgar a taxa de juros deles lá também. Pois é, e sendo fiel ao nosso princípio de fazer um jornalismo popular, queria pedir para o Vinicar explicar, a gente tem falado muito de terra rara, que está sendo cobiçada pelo Trump, tanto na China, na Ucrânia, aqui no Brasil. Por que importa? O que são terras raras e por que ele está tão de olho nisso? Rapaz, essa daí é uma questão geopolítica importante. As terras raras são chamadas as terras em que há minerais ali que são estratégicos para essa indústria da tecnologia, chips, supercomputadores, enfim. Eu não sou afeito a essa tecnologia, mas eu sei que esses metais são muito preciosos e cobiçados por essa indústria, nióbio, lítio, enfim. E o Brasil é um dos países que mais tem esse tipo de mineral em seu território. Houve aí, durante a semana, uma notícia de que um representante dos Estados Unidos falou numa reunião com a Associação de Mineração Brasileira, que hoje é presidida pelo ex-ministro Raul Jungmann, de que os Estados Unidos estariam interessados, na verdade, em uma autorização especial, uma certa concessão brasileira, para que ele pudesse explorar esses minerais, essas terras raras no Brasil, em troca desse tarifaço. Esse tarifaço seria uma medida de pressão dos Estados Unidos para que o Brasil cedesse isso. Quando os Estados Unidos discutiu essa questão com a China, esse tema terras raras também entrou na pauta. E também no debate da ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra contra a Rússia, tal. O Trump fala que ajuda se a Ucrânia ajudar, liberar os Estados Unidos para extrair os minerais raros lá no seu território. Eu acho que isso faz bastante sentido nessa discussão. Não dá para esquecer que o Elon Musk fez parte do governo Trump e ajudou a eleger o Trump. Ele chegou a falar de golpe de Estado na Bolívia para poder explorar os minerais bolivianos que são estratégicos para essa indústria da tecnologia. Esse tipo de debate ele fica um pouco, eu acho que em segundo plano, porque ele não é falado abertamente, né? O governo brasileiro tem falado muito sobre essa questão do tarifaço, mas ainda não falou, olha, os Estados Unidos estão pressionando a gente por conta de terras raras. Não veio do governo brasileiro essa indicação, ainda está no subentendido. Mas eu acho que isso é uma questão que está posta também e diz respeito ao futuro das big techs, dessas grandes empresas que hoje lideram o crescimento da economia mundial.
Vini, você citando Elon Musk me fez querer virar o bloco. Jura? E brincar de terra plana, que ele tá sempre aqui, né? Na nossa gincana. Tá sempre no nosso imaginário. Então, por favor, vamos lá brincar da nossa gincana terra plana. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o segundo bloco do Estrangeiro, que é esse bloco que é o nosso compromisso semanal com os seus níveis de serotonina. A gente vai tentar dar uma desupilada aí do noticiário e trazer as maiores bizarrices, as maiores terraplanices que saíram na semana, tentar fazer umas denúncias aqui e dar um pouco de risada também, por que não? Que é o nosso papel. Vini vai trazer uma, Durão vai trazer uma, eu vou trazer outra. Quem escolhe quem merece o troféu é o nosso convidado hoje, professor Pedro Rossi, que está chegando aí com grandes responsabilidades para dar o seu voto. Vini, o que você traz para a gente? Eu trago a notícia de que os Estados Unidos estão oferecendo uma recompensa de 25 milhões de dólares, 140 milhões de reais, para quem tiver notícias que levem à prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Olha só. Impressionante que o Maduro aparece nesse tipo de anúncio, né? Que a gente lembrou aí do Popeye, do personagem de desenhos antigos e tal. Eu me lembro de também ter esse tipo de anúncio aí no desenho do Pica-Pau, em que o urubu, o abutre era procurado, enfim. E parece que o Maduro, nossa, é um foragido da justiça, tá escondido aí e tal, mas o cara tá lá, né, trabalhando. Deixa o homem trabalhar, tá trabalhando. Palácio do Miraflores, exato, Caracas, capital da Venezuela. Eu ia falar que eu até sei onde ele trabalha, né? Onde ele vai lá todo dia. Sabemos de onde ele despacha, né? E aí, daí a bizarrice dessa notícia, daí a minha candidata predileta para concorrer ao prêmio de Terra Plana dessa semana. Cara, mas esse lance do bloqueio contra a Venezuela, das sanções, porque os Estados Unidos não sancionam só instituições e empresas venezuelanas, sancionam também pessoas, né, venezuelanas, como o próprio presidente, ministros da Suprema Corte, ministros do governo Maduro. Então, tem uns absurdos, assim, gigantescos, né? E toda a aliança que esse governo Trump, fez com a oposição venezuelana também tem terraplanismos aí pra gente fazer um programa inteiro só disso, assim. Criou aberrações chocantes. Eu gostei da fonte. Letícia, dá para você colocar de novo na tela o cartaz de procurado do Maduro? Eu gostei da fonte, parece uma coisa meio Velho Oeste, né? Olha, tem um ar meio... A fonte no nome dele, né? Nicolás Maduro Moura. E ele tá com uma expressão, né? Ele tá meio maroto, tá malicioso, né? Pelo menos atualizaram a foto, né? Porque essa foto deve ser de pelo menos 24 ou 25, né? Tá bem atual, porque ele já mostra ali algum grisalho nos cabelos, no bigode. Pois é, para o pessoal não se confundir, né? Não dedurar outra pessoa. Envie pistas à ladeia. Tem o QR Code também. QR Code, não, chocante, né? Durão, o que você traz pra gente? Qual cartaz de procurado você vai trazer pra gente? Do ministro da Justiça argentino. Veja só. Pois é, ele foi flagrado em um vídeo oferecendo influência política em troca de favor de um mercenário americano. Um mercenário estadunidense, um ativista, esse daí, ó. Quem tá vendo aí no YouTube, vou pegar o nome do querido. Esse daí é o ministro argentino. Certo. Ele é o Mariano Cuneo Libarona. E esse é o vídeo que vazou, no qual o ministro argentino oferece juízes, imprensa, deputados, ajuda no legislativo, tudo isso para limpar a barra desse cara que tá à direita, esse americano, que se chama Tim Ballard. Tim Ballard é um ativista, ele se vende pro mundo todo como sendo um cara que resgata mulheres e crianças vítimas de abuso. Porém, Tim Ballard também é acusado por inúmeras mulheres de assédio sexual. Então, para limpar, na Argentina inclusive, então para limpar a barra do Ballard, o ministro da Justiça argentino propôs oferecer a carteira de gente que está no bolso dele. Juízes, deputados, enfim. E esse vídeo vazou e é mais um escândalo
administração do querido Javier Mas o Milei. Ballard tá preso na Argentina ou tá procurado? Não, ele enfrenta processos na Argentina Ah, certo. e para melhorar a imagem do Ballard... Certo. Dá uma garibada ali Dá uma no garibada, RP, né, dele. Exato. Cara, a justiça argentina é uma coisa à parte, né? Porque, assim, depois de tentar proibir Cristina Kirchner de sair na própria varanda, Pois é, agora tá tentando limpar a barra de mercenário estadunidense. acusado de assédio sexual. Cara, assim, o que mais a gente vai poder esperar da... Quanto tempo da mais a gente justiça tem argentina? de E governo? do governo Milei, né? Pois é. Não, chocante, assim. Tem umas que tira da cartola ali, que não é só o cabelo dele maluco que sai da cartola, né? É umas coisas mais absurdas até do que o penteado dele, né? Pois é. E você, o que você trouxe de absurdo? Eu trouxe Donald Trump. Vamos para os Estados Unidos também. E não é o tarifaço. Donald Trump quer colocar o seu próprio rosto no Monte Rushmore. Aquele monumento gente, histórico, vejam só. Ficou até O bonito. quinto farol ali, o quinto Beatle ali, né? O quinto pai, O quinto dos infernos. pai fundador. E essa é uma obra que retrata ali os pais fundadores, né? Dos Estados Unidos, né? Parece um disco do Deep Purple. Que é, inclusive, a capa de um disco do Deep Purple, né? Pois é. Como é que chama In esse Rock. disco? In Rock, né? Pois é. E justamente, que tem ali a banda de Purple, de hard rock, que trocou os rostos dos libertadores, dos pais fundadores ali pelos seus próprios rostos. E agora Donald Trump quer colocar ali o seu rosto no monte. E geólogos e especialistas dos Estados Unidos estão preocupadíssimos, porque se essa ideia de fato vai pra frente, tem risco do monumento desabar, da coisa toda cair. Ó, O que eu já tô achando já uma ideia até interessante, sabe? Da gente, de fato, acabar aí com o monumento do Monte Rushmore, que é um dos símbolos, um dos grandes postais dos Estados Unidos. Né? Eu fico imaginando se isso for levado à frente e vai se tornar um local de peregrinação, de gente querendo vandalizar esse negócio, a estátua de Donald Trump. Do rosto do Trump ou das ruínas do Monte Rushmore? Eu acho que se tiver o rosto do Trump lá, ele vai ser vandalizado até que se torne ruínas. É difícil chegar no Monte Rushmore, eu nunca visitei esse monumento. Eu não tenho a menor ideia. Mas Você, querido ouvinte, que já foi aos Estados Unidos e já visitou o Monte Rushmore, manda aí pra gente se é difícil acesso, como é que faz, se paga pra ver, se não paga. Se ele encontrar o rosto dele lá, provavelmente vai começar a pagar pra visitar. acho que deve, né? Tudo é meio capitalista, né? Tudo é meio pago lá. Se até um band-aid, né? Você tem que pagar, né? No hospital. E aliás, se você ouvinte soubesse, dá pra vandalizar com facilidade os outros demais rostos de presidentes americanos, jogando uma pedra, fazendo uma pichação. Fala pra gente também. Mas enfim. Bem, né, nessa eu queria aproveitar já e passar a bola para o nosso querido convidado de hoje, professor Pedro Rossi, que nos honrou muito com a sua presença aqui. Professor, obrigado por ajudar a gente a entender um pouco mais aí os impactos dos tarifaços. Vamos ficar de olho até sexta-feira em como isso vai ser implementado, os desdobramentos até lá, porque muita coisa promete, muita água vai passar ainda por baixo dessa ponte. E o seu voto na nossa gincana aqui, Terra Plana, por favor. Olha, é muita responsabilidade, viu, gente? E tá disputado aí a história. Mas eu acho que eu fico com o cartaz do Maduro maroto, porque ele é representativo aí de uma nova fase da política americana, que é uma fase de imperialismo sem filtro, né? Porque antigamente eles faziam isso, mas era tudo às escondidas, né? Agora, pelo menos, a gente pode rir um pouco, né? E é cômico, para não dizer trágico. Então, eu fico com o Maduro e agradeço aí a participação, foi um prazer, foi uma alegria. Voto sempre. Voto sempre. Professor Vini, tá reagindo aí pro time dos repórteres correspondentes, hein? Parabéns, Pois camarada. Pô, gente, eu fiquei fora um mês. Me mostra o resultado, como é que estamos? Vamos ver o nosso placar, placarzinho. olha só. Aê, tá chegando, né, Lucas? Tá chegando perto. Eu tenho que me preocupar agora, né? Porque os Exato. correspondentes estão no meu encalço aí. Você tá disparado na liderança e tem que mandar uma caixa de bombom aí pro Rodrigo Chagas, que ganhou pelo menos 3 pontinhos aí. Você manda, né? Pra ver se ele mantém essa forma boa. E espero que esse placar não atrapalhe suas férias. Não te tire o sono, Lucas. Muito que bem. Não, eu vou voltar renovado aí depois das férias. Vini Cá, obrigado pela sua participação aqui no Estrangeiro. Você também volte sempre, cara. A casa é sua quando você quiser. E parabéns aí pela vitória. Obrigado a vocês pelo convite. Minha segunda vez no Estrangeiro, primeiro título. Espero ser convidado nas próximas. Valeu, gente. Obrigado você, Rodrigo Durão, pelo retorno triunfante aqui
Em setembro Na a bancada gente do Estrangeiro. volta aqui, eu e você, né? Pra mais um capítulo da nossa disputa pessoal aqui. Estaremos aqui, sempre retornamos, nunca abandonamos os ouvintes, nem essa bancada do Estrangeiro. E diz aí pra gente, Drão, quem é que faz esse maravilhoso podcast, Vamos que é lá. apresentado por mim, Lucas Stanislau, e por você, Escrito Rodrigo também Durão. por nós dois. A direção é da Camila Salmásio, não é mesmo? Sim. Produção da Letícia Holanda. E a edição e sonorização é de quem? Fábio Balbini. A operação do Switcher é feita por Marina Ortega, identidade visual do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena, a de redes sociais é da Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Obrigado, querido ouvinte. Até quarta-feira que vem. Tchau.